Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Sou Thiago Bruno para o canal Católicos de Verdade. Hoje, segunda-feira, dia 13 de setembro. A palavra de Deus está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo do 1 ao 10. Vamos acompanhar atentamente a Santa Palavra. Naquele tempo, quando acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas essas palavras, entrou em Cafarnaum. Ora, um centurião tinha um servo a quem prezava e que estava doente à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou algum dos anciãos dos judeus para pedir-lhe que fosse salvar o servo. Estes, chegando a Jesus, rogavam-lhe insistentemente: ele é digno de que lhe concedas isso, pois ama a nossa nação, e até nos construiu a sinagoga. Jesus foi com eles. Não estava longe de casa, quando o centurião mandou alguns amigos dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra para que meu criado seja curado, pois também estou sob uma autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E a um digo vai, ele vai, a outro vem, ele vem. E a meu servo faz, e isso ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós temos uma demonstração gigantesca da fé do centurião romano e é importante nós lembrarmos aqui que essa oração nós fazemos em todas as missas antes de receber a comunhão. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Ou seja, dizei uma palavra e meu servo ficará curado. Nós falamos isso para Jesus porque nós não somos dignos de receber Ele. Porém, nós necessitamos de receber Jesus, porque Jesus é o verdadeiro alimento, é a verdadeira bebida, é a verdadeira comida, é aquele que alimenta a parte espiritual. Nós vivemos um mundo que o que vale é o exterior, é a casca aqui de fora, é o corpo de fora. Um mundo que tem por ideologia endeusar o corpo, ou seja, um mundo que muitas vezes coloca como ter um corpo perfeito, uma saúde perfeita. É claro que todos aqui abram parênteses para dizer que é importante que todos se cuidem e que tenham saúde para que vivam mais. Não estou falando que isso é proibido e que Deus condena isso, não. Mas no momento que nós vivemos a nossa vida em função disso, de ter o corpo perfeito, colocamos ele no lugar do nosso Criador, aí sim está errado. Porque nós estamos colocando esse objetivo de vida físico como o principal motivo de vivermos, e daí está errado. Vale ressaltar aqui também que, se nós pegarmos a primeira leitura de Timóteo, é importante ressaltar hoje que São Paulo fala a Timóteo que é muito importante que rezemos pelos nossos governantes e políticos para que eles conheçam a verdade de Jesus. Eu não sei se você rezou já pelo Brasil, se você reza pelo seu prefeito, pelo seu governador, pelo presidente, para que todos coloquem Jesus Cristo como centro de tudo.
Vale ressaltar também que hoje é dia do doutor da igreja, São João Crisóstomo. E São João Crisóstomo, ele vive em um tempo que ele encontra o clero totalmente ao contrário da palavra de Deus, ou seja, um clero vivendo luxúrias, querendo ter vida boa, ter do bom e do melhor, ou seja, usurpava isso, queria ter uma vida boa, usurpando isso do povo, da igreja, com dízimos. Claro, abro um outro parênteses aqui para falar que é obrigação nossa dizimar, sim, devolver a Deus o que Deus nos dá em abundância, né? Eu sempre falo que Deus dá muito mais do que eu mereço para mim. Mas a questão não é essa, a questão é que, assim, o padre, um consagrado, ele tem as demandas, claro, da sua igreja, as suas demandas, né, para suprir a necessidade de o povo receber, né, a Eucaristia, as confissões, tudo que um padre precisa realizar. Porém, né, o padre ele não precisa dos luxos, o padre não precisa de mansão, o padre não precisa de um carro caríssimo importado, não. O padre precisa simplesmente de uma coisa que seja simples e que consiga suprir a necessidade paroquial, a necessidade que ele tem para realizar suas atividades. Então, a partir do momento que um padre ele começa a viver no luxo, ele foge dos valores de Deus, dos valores, por exemplo, existem ordens e padres que fazem voto de pobreza. Claro, não vão morrer de fome, não é essa pobreza, a miséria, não. Mas sim que, o que isso significa? Que a riqueza não me seduz. Eu me desprendo do mundo, voto de castidade, voto de pobreza, eu me desprendo desse mundo para viver as coisas do céu. Então, São João Crisóstomo, ele denuncia tudo isso e ele acaba 2 vezes até exilado por conta disso, mas ele tem uma grandiosíssima obra e testemunho na nossa Santa Igreja. Então, nós não podemos deixar de testemunhar nossa fé. Como eu já disse, a fé é o centro do evangelho de hoje, a fé do centurião que cura o seu servo, que ele gostava, que era querido por ele. Porém, para dar uma demonstração da nossa fé, nós precisamos denunciar quando vemos o erro. Se vemos que na nossa cidade ou em qualquer lugar há erro, há corrupção, nós precisamos falar a verdade e denunciar. Independente, pode ser até dentro da própria igreja, nós temos que falar. Se tem alguém na igreja que está fazendo corrupção, eu não estou falando aqui somente de padres, mas se tem alguma coisa errada em movimento, em pastoral, e que a gente vê que está errado, nós temos que falar. Porque se nos calarmos, as pedras falarão. É o dever do cristão, do católico, anunciar a verdade, independente de quem vá sofrer com isso. A palavra de ontem, domingo, dizia dos sofrimentos que nós teremos que passar, renuncie-se a si mesmo para seguir Jesus. Então, se nós precisamos renunciar, então nós temos que viver a verdade é Cristo, e precisamos rezar para que todas as pessoas tenham Jesus Cristo como centro da sua vida e da sua história, e que coloquem esse Jesus, vivendo os ensinamentos de Jesus, para que possamos ter um mundo melhor. Óbvio, né? A nossa recompensa não é esse mundo.
Então nós precisamos viver os ensinamentos de Jesus para receber a herança que Ele nos deixou, que é a vida eterna. A paz de Jesus, salve Maria Imaculada, um beijo grande no seu coração.